A paz, família, tudo bem? Gente, eu tô rindo porque é a 10ª vez que eu tô gravando e o celular simplesmente caiu. Ai, não tô acreditando nisso, gente. Olha, eu espero que esteja tudo bem na sua casa, a paz do Senhor esteja sobre todos vocês que estão assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, e eu espero que esteja todo mundo muito bem. Tô com muita saudade de vocês, gente. Tô com muita saudade da nossa igreja, de abraçar, de apertar a mão, de perguntar se tá tudo bem, de ficar horas lá na porta da igreja, decidindo para onde que nós vai comer. Não é verdade, gente? As cantinas da igreja. Tô com saudade da aula, saudade de vocês, minhas crianças, meus lindos. Vocês devem estar gigante de grande e eu amo vocês. Eu tô com muita saudade mesmo de me arrumar, de passar uma maquiagem, de ir pro culto. Ai, meu Deus, que saudade de vocês, né? Então, quero agradecer o Bruno pelo convite, o desafio também, não é mesmo? E eu acho que eu nem pensei muito, porque se eu pensasse, eu ia falar, não, obrigado, não quero não. Então, quando ele perguntou, eu já falei, posso fazer. Aí depois eu fiquei, posso fazer mesmo? Mas aqui estamos nós, né? Então, é um desafio, sim, porque mãe de primeira viagem, a gente tá gravando esse vídeo depois da meia-noite, tá bom, minhas queridas, meus queridos? Mas no fim, dá tudo certo. Então, gente, bom, estamos estudando aí os milagres de Jesus. Então, foi uma longa caminhada aí, já tem uns 20 vídeos, eu acho, falando dos milagres. E hoje a gente vai trazer mais um, que para mim foi desafiador mesmo pesquisar, estudar sobre o assunto, sobre esse milagre, o contexto daquela época, porque não é um milagre que a gente escuta muitos nos cultos, né? É conhecido, mas não é tão conhecido como o milagre dos pães e peixes, né? A multiplicação, ou então a mulher do fluxo de sangue, né? Esses milagres assim que são bastante comentados, bastante pregados, bastante falados. Mas é, sim, um milagre conhecido. Então, esse milagre que eu vou falar, que a gente vai estudar hoje juntos, ele está no livro de Mateus e no livro de Marcos. Ele só aparece nesses dois livros. E o que nós vamos estudar vai ser no livro de Marcos, tá bom? E já vai pegando sua Bíblia, sua caneta, seu papel, seu caderno, não sei onde você vai anotar, no celular, né, nas notas lá, no bloco de notas, mas anote porque foi maravilhoso estudar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, enquanto isso, vamos fechar os nossos olhos, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, e vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele abençoe esse momento e que tudo que a gente estudar hoje caia em terra fértil nos nossos corações. Amém? Senhor Deus querido, nós queremos te louvar nesse momento, Pai, e agradecer por esse momento onde a tecnologia é benéfica para todos, onde nos une através das telas, onde participamos dos cultos, onde podemos ter estudos, onde podemos nos comunicar, ainda que cada um na sua casa, na sua quarentena. Então eu venho te pedir nesse momento, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo que está na minha casa possa estar também na casa dos teus filhos que me assistem, Pai. E que não seja a Amanda falando, mas que seja o Senhor falando através de mim e aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu compreendi da tua palavra possa alcançar também o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Que caia em terra fértil, que mais pessoas que não sejam da nossa igreja também possam ser alcançadas, assim como a personagem do milagre de hoje foi alcançada pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, como eu falei, está no livro de Marcos e Mateus, mas nós vamos trabalhar então no livro de Mateus, tá bom? Que é o livro que está mais especificado, né? A gente sempre pega o que está mais especificado porque é melhor, né? O mais especificado vai falar mais coisas pra gente.
tem mais ferramentas de trabalho, mais ferramenta de pesquisa. E como sempre, eu sempre leio pelo menos 2 versões para a gente comparar. Às vezes tem palavras diferentes, tem palavras difíceis, então aí a gente tem que pesquisar no dicionário. Então é assim, minha querida, estudo é assim, entendeu? Uma Bíblia só vai penar um pouquinho. Então peguem 2 versões, eu gosto bastante da King James, né? A King James é online, a minha é João Ferreira de Almeida, versão atualizada, e ainda assim tem umas palavras antiguinhas, assim, sabe? Tipo, invocá-lo-eis, sabe? Palavras assim. Então tá, já falei demais. Vamos abrir então em Mateus 15 e vamos ler do verso 21 até o verso 28, tá? E o nome do milagre é a mulher cananeia, né? Então, vem comigo. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanais, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejais. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ai, gente, quando eu li essa história, eu precisei ler mais algumas vezes. Li no livro de Marcos também, né? Sempre leia, se estiver em todos, leia em todos, se estiver em 2, leia em 2, não importa. Mas sempre também procure ver mais de uma versão, porque como eu falei aqui, algumas palavras são difíceis, né? Tá numa palavra mais antiguinha, algumas palavras, mesmo que seja João Ferreira de Almeida atualizada. Então, pesquisem. Bom, então, quais são os elementos dessa história? Nós temos aqui um país estrangeiro. Jesus estava saindo de um lugar e passando por esse país, ele ia ficar escondido, vamos colocar assim. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali e rapidamente a notícia se espalha. Então Jesus, os discípulos, notícias espalhando de que ele estava ali, não era o seu povo, né? Era uma terra desconhecida que eu digo uma terra que ao mesmo tempo que ouviu falar de Jesus, não conhecia Jesus e nem o que ele fazia ou o que ele já tinha feito, né? Então nós temos essa mulher, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, cananeia, muitos fatores. Um local onde o povo judeu tinha um grande preconceito com pessoas estrangeiras, sociais, culturais. Era um grande encontro de raças e crenças diferentes, porque aquele povo era pagão. Aquela mulher que ia falar com Jesus era pagã, não era crente, não era cristã, não era convertida. E mesmo assim, ela foi atrás de Jesus. Então eu me pergunto, assim como a mulher do fluxo de sangue, que já tinha esgotado todas as possibilidades
tinha gastado todas as fichas, apostado todas as fichas em médicos. Essa mulher, que era pagã, como eu disse, é um ponto bastante específico a ser pontuado, né? Ela não era cristã, ela não era tendenciosa a se tornar uma cristã. E será que ela já tinha gastado todas as possibilidades possíveis e impossíveis na mente dela de poder salvar sua filha de algo tão ruim que era estar endemoniado, de era estar com espírito imundo, como eles diziam? Então, e mesmo assim, mesmo ela correndo o risco de ser rejeitada, porque aquele povo tendo aquele preconceito com o povo dela, de não ser ouvida, ou de ser humilhada, ou de qualquer coisa. Mesmo assim, ela deixou o orgulho aparente que ela poderia ter de lado e correu atrás de Jesus. E deve ter pensado no mínimo para ter ido atrás dele. Ele é uma possibilidade. Então, se há uma possibilidade, eu vou atrás. E é engraçado que agora eu sendo mãe, eu fico realmente pensando nisso, porque às vezes a gente pode ter algum orgulho de falar não vou, né? Não é, eles não são nosso povo, eles não se misturam, a gente não se mistura com eles, somos basicamente inimigos um do outro pelo preconceito que temos, preconceito que tem com a gente, né? E não vou atrás. Então deixa pra lá, né? Eu vou correr por aqui mesmo, vou ver as coisas por aqui mesmo, e se der certo deu, se não der não deu. Mas como mãe, de ver a aflição de um filho, fez ela ir até Jesus, né? Jesus estava passando ali e se ele era mais uma janela de oportunidade para ela, ela não ia perder. Por quê? Porque era filha dela, era um filho. Então ela não ia deixar essa oportunidade passar. Então ela, contra tudo e todos, ela foi atrás de Jesus. Eu vou falar com ele. É porque eu já falei 500 vezes para todo mundo que quando eu leio é como se a história saltasse, assim, eu pudesse ver as pessoas, sabe? Tipo, os personagens, assim. E então eu fico realmente imaginando o que pode ter acontecido por trás da história que a gente não viu, por trás dos detalhes mais íntimos dos acontecimentos. Então eu acho legal que a Bíblia, ela permite que a gente possa ter essa imaginação. Então acho que no mínimo ela deve ter feito isso, né? Eu vou deixar todo o meu orgulho para trás, porque se esse é o homem que as pessoas dizem que cura, então eu vou atrás dele porque a minha filha precisa. E ela foi, né? E então, gente, o que acontece? Por que é tão importante esse plano de fundo, né? Falei certo? Plano de fundo parece esquisito. Por que é importante trazer esse plano pra gente, esse cenário pra gente? Porque, como eu falei, os judeus tinham um grande preconceito com o povo estrangeiro. E ao decorrer da Bíblia, no Velho Testamento, vai passar aqui para vocês alguns versículos para vocês lerem depois, são versículos rápidos, só para vocês testificarem com aquilo que eu vou falando, aquilo que eu busquei também, que vai testificando que Deus sempre falava que o povo de Israel era o filho, era o primogênito, era o povo escolhido. Então, isso vem sendo sempre retratado no Velho Testamento. Então, o povo judeu, eles diziam isso. Nós somos o povo escolhido, nós somos os filhos de Deus. O povo de Israel é o filho de Deus, é o primogênito. Então, quando a gente lê esse texto e vemos Jesus dar uma resposta tão, aos nossos olhos, no ano de 2020, cruel a essa mulher, a gente acaba que não entendendo porque Jesus falou assim com ela, né? Ai, Jesus foi rude, Jesus foi grosso. Então, à primeira vista, as pessoas que leem devem pensar isso. Quem não pensa, né? Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Porque não, Jesus não era assim, né? Para dar uma resposta dessa para a mulher, né? A gente não pode dar comida aos cachorros, as comidas dos filhos a gente vai dar para os cachorrinhos.
E então por isso que a gente precisa entender, por isso que eu achei importante e interessante a gente ir a fundo e buscar o porquê desse tratamento. Então, quando você vê o cenário daquela época e entende o que tem atrás, as linguagens, as formações, as palavras, os diálogos, a gente entende que para aquela mulher, naquele dia, naquele contexto, aquelas palavras de Jesus não eram ofensivas. Por que não eram ofensivas, Amanda? Porque eu acabei de falar para você que no Velho Testamento o povo de Israel, né, era o filhinho de Deus, né, o meu primogênito. E então o que que acontece? Isso trouxe aquela fala de Jesus, era a fala de superioridade do povo, os judeus, dos judeus, entendeu? Eles se achavam os superiores. E não que Jesus fosse o mal-criado, mal-educado, né? O que dá a resposta atravessada. Não é isso. Mas naquele contexto, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, né? Eu não posso deixar de atender o meu povo para atender o povo estrangeiro. Eu não posso tirar aquilo que eu faço para o meu povo, para fazer para um povo desconhecido, um povo diferente, um povo estrangeiro. Eu não posso fazer isso, né? Então, por isso que naquela linguagem, ele colocou, eu não posso tirar, não é justo eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Por que aos cachorrinhos? Porque os próprios judeus, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo amado de Deus, chamava os pagãos de cães, entendeu? Então, é como se fosse mais ou menos assim. Brasil e Argentina, que tem uma rixa futebolística, né? Então, um fica zoando o outro, um fica tirando a paciência do outro, não é mesmo? Era como se fosse mais ou menos assim, trazendo assim para os dias de hoje para ficar bem, né? Bem compreensível aí a todos nós de uma forma legal, de uma forma fácil. Então, aquela linguagem de Jesus com aquela mulher não era nada ofensivo, entendeu? Muito pelo contrário, era uma frase, uma fala, um diálogo compreensível a eles. Eu entendo, né, a mulher, eu entendo quem o Senhor é, eu entendo quem eu sou, eu entendo o que seu povo representa, o meu povo, eu sei que a gente não se dá bem, mas eu vim aqui gastar as minhas fichas, porque é agora que entra a parte em que somos surpreendidos novamente. Então, lá no verso 27, quando diz assim: E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, aquela mulher reconhecia quem ela era e quem ele era também, né? Tanto que ela foi atrás dele. Então, se ela não tivesse um mínimo de fé, o mínimo de eu acredito, eu duvido que ela teria se humilhado ou se rebaixado ao ponto de fazer o que ela fez aos pés de Jesus. E é engraçado que nesse ponto que a gente chega, eu não vejo mais Jesus no sentido que é aquilo que eu falei, à primeira vista, Jesus é grosso. Não, eu vejo, e nem de uma forma em que Jesus esteja testando aquela mulher. Testando o quê? Testando que fé? Testando que amor? Nenhum, apenas o amor pela filha dela. Porque ela, como a gente já conversou, já bateu essa tecla, ela não era cristã, não era convertida, não era nada. Ela só estava ali pelo impulso de salvar a vida da filha dela. Então eu não acho que Jesus, eu vou testar para ver até onde ela vai, vou aqui fazer meus planos mirabolantes e tal. Não, não. Jesus estava falando o que era uma realidade para todos eles ali, tanto para os discípulos quanto para aquela mulher. Ela não era uma desentendida, entendeu? Né? Vou dar uma aqui de sou crente, Jesus me ajude, né? Não, eu não vejo dessa forma e não vejo que Jesus estava testando aquela mulher. Eu vejo apenas um homem simples, humilde, que sempre foi, sempre nos ensinou a ser,
a pessoa de Jesus sempre, ensinando algo mais uma vez, tanto para os discípulos que estavam com ele, porque a fala deles no começo é: Jesus, despede essa mulher para a gente poder sair daqui. Ou seja, vai, fala com ela, fala algo para ela ir embora, para a gente poder ir embora também, né? Que senão ela vai parar a gente, vai ficar aqui, ó, naquela situação. Então, em vários outros milagres, a gente vê isso. Como eu estou mencionando aqui, a mulher do fluxo de sangue, as histórias, o contexto é diferente, mas alguns detalhes batem, então vou usar de exemplo. Quando a mulher toca em Jesus, e aí Jesus diz assim: alguém me tocou, e aí os discípulos: claro, né, querido, o Senhor está andando aqui no meio da multidão, claro que alguém te tocou. Então, assim, eu vejo como mais uma chance de Jesus ensinar algo aos discípulos e àquela mulher. A chance dele, o Todo-Poderoso, o Onipresente, Onisciente, Onipotente, em dizer: a minha salvação pode chegar até você, mulher, né? Sírio-Fenícia, né? Mulher grega, mulher estrangeira, mulher. A minha salvação pode chegar até você. Então, eu vejo Jesus dessa forma. Ele estava explicando e ensinando tanto para aquela mulher quanto para os seus discípulos que a salvação dele podia se estender a ela se assim ela quisesse. Então, quando ela diz: sim, Senhor, mas até os cães podem comer as migalhas, e aí Jesus olha para ela e fala o quê? Versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, o que acontece aqui? Eu ensinei o que eu tinha que ensinar. Os meus discípulos viram que eu posso salvar quem eu quiser, e quem crer em mim, e quem assim desejar de verdade acreditar em quem eu sou e o que eu posso fazer. Então, sim, mulher, a tua insistência, a tua fé, a tua vontade de salvar a tua filha pelo teu amor, que assim seja feito. Então, eu queria ler um versículo com vocês que diz assim, ó. Está lá em Romanos 9:14, essa versão da King James, tá? E diz o seguinte: que conclusão podemos tirar? Engraçado, é a conclusão mesmo. Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Então, é aquilo que nós estudamos hoje, né? Que vemos que os judeus achavam que tudo era para eles, que era por eles, o que não é uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta de que Jesus havia vindo só para eles, né? O que não faria sentido, porque Jesus veio morrer por toda a humanidade. Ele não veio morrer apenas por uma pessoa. Não que ele não pudesse fazer. Se existe só uma que acreditasse nele, ele faria. E todas as outras não. Mas ele veio para todos que assim crescem. Aqueles que não creram. Ele veio para morrer por todos nós. Porque ele veio para levar os nossos pecados. Então, quando eu li esse versículo de que ele diz: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque ele é justo. É isso que eu acho lindo. Deus, por acaso Deus não é justo? De modo algum, claro que ele é justo. Então ele vai ter misericórdia de quem ele achar que ele tem que ter. Porque quem conhece o coração, quem conhece a nossa fé é Deus. Então nesse contexto de cães e povo escolhido, Jesus salvou um cão. Jesus salvou uma família de cãezinhos. E aquela garota foi curada porque a mãe dela teve fé. A mãe dela quebrou todas as barreiras, a mãe dela quebrou todos os empecilhos e impossíveis para ir aos pés de Jesus, que
a grosso modo, nem deveria falar com ela, nem deveria dirigir a palavra a ela. Então, eu achei lindo esse milagre mesmo, e eu espero que vocês possam ter aprendido algo também junto comigo, assim como eu aprendi. A Bíblia, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, então se a gente ler mais vezes, vamos tirar mais ensinamentos. Sempre, toda vez que você lê, você vai ter um ensinamento, um aprendizado diferente. E a palavra de hoje, o estudo, o ensinamento de hoje é esse, que Jesus, ele veio para todos nós. E com certeza nesse milagre, ele quis ensinar algo, mostrar algo àquela mulher e aos seus discípulos também. Vamos orar então para encerrar. Eu queria de novo agradecer a oportunidade, dizer que estou com muita saudade de todos vocês da igreja, vocês são a nossa família também, a nossa família em Cristo, a família que a gente pode escolher, né? De falar assim, ai, você é maravilhoso. Não é a família de sangue, é a família que a gente escolheu aí. Você escolheu ficar nessa igreja, então você escolheu essa família. Então, curva a sua cabeça. E é isso aí, olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado, assim como diz o pastor e diz: a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Quero dizer que foi divertido sim, porque o Senhor é agradável, o Senhor é perfeito. Então tudo que a gente faz debaixo das tuas mãos é bom, é perfeito e é agradável, Pai. Então que esse estudo tenha subido com um aroma suave até o seu trono, tenha encontrado também o coração dos teus filhos, assim como encontrou o meu, e que nós possamos aprender diariamente com a tua palavra, que é uma fonte inesgotável de sabedoria, de amor, de conhecimento, Deus, tanto das histórias, do contexto, como do seu coração. E o Senhor nos revela coisas quando lemos, quando queremos aprender mais e mais. E em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todo aquele que estiver nos assistindo, todo aquele que estiver com o coração aberto para aprender mais e mais do Senhor. Ó Deus, muito obrigada por esse momento e oportunidade de falar do Senhor e de aprender mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo seu tempo. Me desculpa, gente, que dá um nervoso e é tarde, aí a gente tem que ficar com o ouvido em alerta por causa da criança. Mas, então me desculpa mesmo qualquer coisa. Eu queria passar assim o mais leve possível, para não ficar aquele negócio assim, né? E pra gente aprender, se divertir, dar uma risada, porque eu gravei umas 500 vezes e finalmente saiu, né? Claro que não tá perfeito, mas eu fiz de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e também com a graça de Deus, né? Porque, olha, minha filha, não é fácil, tá? Então, de verdade, muito obrigada, que Deus abençoe, curte, comenta aqui embaixo, se você quiser acrescentar, se eu errei, se eu falei alguma coisa que não era, pode falar, porque a gente tá passivo a erro e tá passivo a pedir desculpa e falar tudo de novo mesmo, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, que Deus abençoe a sua casa e que em breve, em nome de Jesus, estaremos todos juntos adorando na igreja a esse Deus maravilhoso, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe e até uma próxima. Tchau!